mas uma régua onde nós teríamos dois extremos. E se você, por acaso, tiver com seu caderno de autoconhecimento, eu gostaria que você fizesse isso. Fizesse um traço assim, e de um lado do traço, você vai escrever amor próprio. Você pode escrever assim, ó, amor próprio. E do outro lado, do outro extremo, você vai escrever autodesprezo, entendeu? Amor próprio e autodesprezo. Amor próprio numa ponta, autodesprezo na outra ponta. E aí o que a gente percebe? Quanto maior o seu amor próprio, ou quanto maior o seu autodesprezo, porque uma coisa é o inverso da outra, né? É o polo oposto da outra, é o sol e a lua, o quente e o frio, tanto mais ou tanto menos de algumas características nós vamos perceber. E a partir de já, eu quero que você comece a se observar e prestar muita atenção. Por exemplo, nível de sensatez. Não precisa ser um PhD em psicologia para perceber que quem tem amor próprio tem atitudes mais sensatas. E quem tem o autodesprezo tem atitudes mais insensatas. Isso é uma coisa bastante óbvia. Se você gosta de você, se você tem amor pela sua própria vida, né? Você cuida de você mesmo, você vai se colocar em menores situações de risco, ou vai tentar eliminar ao máximo isso. Mas se o que está reinando em você é uma espécie de autodesprezo, e observe que a imagem da régua ela é muito interessante, porque estamos falando de níveis, não é 8 ou 80, você pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar no meio, na dúvida, pode estar mais para lá, então cada um vai ter uma medição aí. Mas quanto maior, quanto mais pendendo para o autodesprezo ou para a autodepreciação, menor seus índices de insensatez. Eu me recordo, com muito pesar até, com muita tristeza, na época que meu pai era vivo, eu fiquei no hospital várias vezes com ele, eu dormia lá com ele ficou internado. O pessoal que me acompanha há mais tempo conhece a história e tudo mais, a época que ele ficava internado. E numa dessas internações, havia lá um rapaz, se eu não me engano, ele chamava Bruno, eu não sei se ele já entrou em óbito ou não, era Bruno. E esse Bruno era uma situação muito triste, muito angustiante de ver, porque ele era o chamado vegetal, ele tinha vida vegetativa. Então ele ficava ali deitado na cama, na maca, né? E era muito interessante porque eu estava acompanhando meu pai e o Bruno, que tinha mais ou menos a minha idade, é o pai dele que estava acompanhando. Então, no mesmo quarto, um filho cuidando do pai e o pai cuidando do filho. Então ele sofreu um acidente de moto, um acidente grave, bateu a cabeça, tal, perdeu todos os movimentos, perdeu a consciência e não acordava mais, isso já durava anos. Já era 3 anos já atuando como advogado, perdeu todos os movimentos, vida vegetativa. E uma das situações mais, vamos dizer assim, desagradáveis de assistir era quando as enfermeiras iam lá limpar a traqueia, porque ele tinha a traqueia, então elas colocavam aquele tubo para fazer a sucção do catarro e tudo mais, e quando isso acontecia, dava para perceber que ele se debatia assim, então era uma situação muito desagradável de assistir, porque era muito triste, né? Uma situação muito triste. E conversando com o pai dele disse assim, numa dada situação, o pior de tudo é que ele foi responsável por isso. Para ser sincero, acho que ele não usou a palavra responsável, acho que ele é culpado por isso. Ele é culpado por isso, ele é responsável por isso. Ou seja, ele me contou a história, foi um acidente de moto, mas velocidade somado com imprudência, atravessa sinal fechado e aconteceu aquilo. Então, esse tipo de situação mostra para nós, né, uma coisa que, obviamente, ninguém quer viver. Então, a gente percebe assim, né, insensatez. Insensatez que talvez hoje você teve, vai saber, né? Ninguém precisa fazer o meia-culpa aqui, por favor. Mas quantas vezes a gente não faz bobagens assim, né? No trânsito. O trânsito, eu sempre falo, é uma escola da vida extraordinária. Como no trânsito a gente revela a nossa real natureza, né? Você faz aquela meditação pela manhã, paz, serenidade e tal, mas bastou pegar o carro e ir lá no centro, você já mostra os demônios que estão alocados dentro do seu corpo. E aí você começa a perceber. Então, essa insensatez, na nossa régua,
é um pouco também do autodesprezo. Porque se eu me prezo, se eu tenho amor próprio, eu não vou me aventurar a me colocar numa situação de risco. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer isso? Então, isso é uma coisa que a gente pode começar a se perceber. Qual é o nível de zelo, de cuidado que eu tenho pelo meu próprio corpo, pela minha própria vida? E aí, sim, peguemos o trânsito como um exemplo. Mas isso é uma coisa. Agora, tem outro ponto interessante, além desse, que revela se você tem mais amor próprio ou mais autodesprezo. O mais amor próprio, você percebe assim, a pessoa tem real interesse em crescer, em evoluir. Isso você pode colocar no seu caderno, por favor. Mais amor próprio, mais interesse na evolução. Mais autodesprezo, menos interesse em evolução, menos interesse em crescimento, menos interesse em me aprimorar os meus recursos, as minhas capacidades, os meus talentos. É claro que vocês todos aqui têm um bônus, né? Poxa, eu estou participando para melhorar os meus talentos, as minhas capacidades, para progredir nisso, naquilo e tal. Então já é um indício de amor próprio. Pô, beleza, legal. O que a gente quer é intensificar cada vez mais essa percepção de que eu me apoio, eu me valorizo, que não tem nada a ver, aliás, é até o contrário de narcisismo, viu? Não vamos confundir amor próprio com narcisismo. Narcisismo ensina a escola psicanalítica uma falha de caráter, é uma característica que não tem nada, principalmente porque o narciso, vamos dizer assim, ele está cultuando o próprio ego, porque ele está muito preocupado em mostrar para o mundo o seu valor, a sua beleza, o seu brilho. Ele faz um movimento de autoengrandecimento com uma finalidade de um autoculto, a gente pode dizer assim, e claro que também nós temos os extremos, tem níveis, todos nós temos um certo nível narcisista, é possível, mas talvez você está aqui, outro sujeito está lá, outro é muito abaixo, mas isso é muito diferente de amor próprio, porque no amor próprio nós não estamos com necessidade nenhuma de provar nada para ninguém, nem para o mundo, nem para as pessoas. O valor que eu tenho é o valor que eu tenho em mim. O amor próprio que eu tenho, e isso acho que é uma boa definição de amor próprio, o amor próprio que eu tenho é porque eu me percebo aqui, eu estou aqui, nasci, me encarnei aqui, e vou gerenciar isso muito bem. É muito similar, de repente você é um administrador de empresas, eu dou a chave da empresa, ó, administra, você agora vai ser o gerente, o diretor, o CEO dessa empresa. Então você vai procurar conhecer essa empresa, conhecer os funcionários, conhecer os equipamentos, vai procurar manter os setores organizados, limpos, se o maquinário está funcionando direitinho, se existe harmonia nas equipes, como é que está o marketing, como é que estão as vendas, né? Mas você está administrando bem, porque você é um bom administrador. Você pegou a empresa na mão, então vamos cuidar bem. Então, isso é o amor próprio. O maquinário é o seu corpo, seu coração, pulmão, rins, pâncreas, fígado, baço. Vai cuidar bem do seu maquinário. As suas equipes são os vários pensamentos que irrompem aqui e acolá na sua mente. Então, você vai prestar atenção na qualidade dos seus pensamentos, se está tudo certo. Quer dizer, você vai cuidar. Vou cuidar bem, já que eu estou aqui, já que eu nasci já que eu estou assumindo essa personalidade nessa vida, eu vou fazer o melhor que eu posso com isso. Então, isso não tem nada a ver com uma egolatria ou com uma ação narcisista.